agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Essa expressão sem lei é extremamente importante para que nós a compreendamos. A lei a que Paulo se refere aqui é essa lei que ele mencionou nos versos seguintes. Vamos recordar. Verso 19. Sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. É óbvio que a lei a que Paulo se refere aqui é essa que nós acabamos de mencionar nos versos anteriores. Paulo está pensando mais especificamente na lei moral de Deus, os 10 mandamentos, que expressam a santidade de Deus e que expressam o que Deus quer de nós, suas ordens, suas determinações para nós. Então, a lei de Deus, ela foi dada para calar a nossa boca, para nos colocar todos debaixo do pecado, nos tornar culpáveis diante de Deus. Logo, o sistema pelo qual Deus nos salva não pode incluir a lei, porque a lei exige, a lei demanda, a lei requer, a lei pede, mas a justiça de Deus é sem lei. É isso que é o Evangelho, essa é a boa notícia, que essa maneira pela qual Deus oferece justiça para nós, ela não requer como a lei requer, por isso que é sem lei, sem lei. Ou seja, Deus não está pedindo nada de você, Ele não está exigindo nada de você, Ele não está demandando que você cumpra nada, que você faça nada. É sem lei que a justiça de Deus se revela. A lei e os profetas significam as escrituras de Israel. O que Paulo está dizendo é que essa justiça de Deus, que se manifesta agora e sem exigências da lei, ela não é uma coisa nova, mas ela é ratificada, comprovada, testemunhada pela própria Bíblia dos judeus, pela lei de Moisés e pelos profetas. O que Paulo quer dizer com isso? Ele está querendo dizer aos seus leitores: eu não estou ensinando nada novo. Isso que eu estou dizendo para vocês está aí na Bíblia de vocês. Quer ver? Abra aí Isaías 53. O que está escrito lá? Ele foi moído pelas nossas transgressões, foi ferido por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que vocês acham que isso significa? Pergunta o apóstolo Paulo para o judeu. A lei de Moisés. Lembra lá, quando Moisés mandou que se um israelita pecasse, ele oferecesse como pagamento pela sua culpa um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha, que deveria ser sacrificado no altar pelo sumo sacerdote, e o sangue espargido ali no altar, e depois salpicado em cima do ofertante? O que você acha que aquilo significa? A pessoa era justificada, não por alguma coisa que ele tivesse feito, mas pelo sofrimento de um outro ser. Para que você acha que aquilo aponta? Davi, no Salmo 32, bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa pecado nenhum. Como é que você acha que Davi podia dizer isso, se Davi era um pecador? Se Davi era um pecador. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que essa maneira de Deus justificar, ela não é algo que ele inventou, mas é algo que Deus já tinha revelado desde o início e que está lá nas escrituras de Israel, a lei e os profetas. Está na história, lá no começo, no paraíso, quando Deus disse para a mulher, depois da queda: virá alguém, teu descendente, que vai esmagar a cabeça da serpente. Está lá quando ele chamou Abraão e disse: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Está lá nos Salmos, onde Davi e os demais salmistas falam da misericórdia de Deus e do perdão de Deus que chega sem sacrifícios. Está nos profetas, como o profeta Isaías, que eu acabei de descrever para vocês. Ou seja, essa manifestação da justiça de Deus há 2000 anos atrás em Cristo Jesus, ela não era nova no sentido de que ela ficou clara, mas ela já estava lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, nas Escrituras. Fé é um entendimento claro disso que eu acabei de explicar, de quem é Jesus Cristo, o que Ele veio fazer na cruz, e depositar uma confiança plena nele e na promessa de Deus.
A fé, ela anda junto com compreensão. Fé sem entendimento é misticismo, é superstição, é conto da carochinha, é duende, é conto de fada. Mas a fé, ela caminha com o entendimento. Por isso que Deus se revelou a nós através de um livro. Através de um livro que tem que ser entendido, tem que ser ensinado, tem que ser pregado. Se Deus não quisesse que a nossa mente, a nossa compreensão participasse desse processo, Ele não precisava de livro, Ele ficava aparecendo em sonho, visão, revelação, coluna de fogo e de nuvem todo dia. Mas exatamente porque Ele não faz isso, é que Ele se revelou através de um livro, onde o plano dele está escrito, e onde nós vamos buscar entender e compreender. A fé é a compreensão de quem é Deus, de quem nós somos. A fé envolve uma compreensão salvadora da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra na cruz do Calvário. A fé é uma confiança firme na promessa de Deus, de que Ele, em Jesus Cristo, Ele nos dá a vida eterna e nos perdoa. Inclui o reconhecimento de culpa, inclui arrependimento, inclui renúncia de si mesmo e de todos os seus esforços e depositar somente em Jesus Cristo a sua expectativa de justiça. Se houver no seu coração a menor expectativa de justiça própria, então você não tem essa fé pela qual vem a justiça de Cristo. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Significa, para que entenda o quadro, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo implica que eu tenho que abandonar a minha justiça, renunciar à minha justiça, para que eu possa aceitar a justiça de Deus que vem mediante a fé em Jesus Cristo. As duas coisas são incompatíveis, justiça própria e a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Portanto, a fé, ela exige renúncia, ela exige arrependimento. Por isso que vem juntas as duas coisas na Bíblia: arrependei-vos e crede, juntos, porque o arrependimento significa você renunciar a você mesmo e dizer: realmente, eu não tenho como merecer absolutamente nada, não tenho justiça nenhuma de mim mesmo, eu preciso da justiça completa de Cristo Jesus. Isso é fé. Quando você renuncia finalmente a você mesmo, quando você finalmente chega à conclusão de que o que Deus está dizendo é verdade, não há um justo, não há um sequer, e isso inclui você. E você agora está pronto então para receber essa justiça alheia que Deus lhe concede, lhe imputa, lhe atribui graciosamente em Cristo Jesus. É por essa fé que o pecador é justificado. Mas aqui...